Amém? Queria que alguém orasse aí para a gente estar dando início. Senhor, te louvamos, Senhor, por mais esta oportunidade de estarmos na tua casa, Senhor, para aprender mais um pouco de ti. Obrigada pela vida do Glaucio, Senhor. Continua, Senhor, usando teu filho. Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos fazer nossa declaração. Pega aí a sua Bíblia. Amém? Essa é a minha Bíblia. Essa é a minha vida. Em nome de Jesus Cristo, Em nome de Jesus, eu declaro com fé eu declaro que ela é o meu manual de vida. que ela é meu manual, Pela graça de Deus pela graça de Deus, e devido à obra perfeita devido à obra perfeita realizada na cruz do Calvário, realizada na cruz. eu sou o que ela diz que eu sou. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu creio que ela diz que Eu estou onde ela diz que eu estou. eu estou onde ela diz E eu faço que eu o faço. que ela diz que eu posso fazer. Que ela diz que eu posso. Pai, Pai, hoje eu serei ensinado pela Tua Palavra, que é o fundamento para a minha vida, é o fundamento que ilumina os meus passos e dá direção aos meus caminhos, da direção que é uma semente viva e eficaz, que é eterna, incorruptível, indestrutível e transformadora. Eu corajosamente confesso, meus olhos estão atentos, meus ouvidos estão abertos, minha mente está alerta e o meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber as tuas instruções e nunca mais serei o mesmo. Amém? Que nós possamos estar presentes nesse momento. Que nós possamos estar presentes nesse momento. Nós sabemos o quanto é difícil, por um motivo ou por outro, a gente está aqui nesse lugar, porque a gente sabe que tudo que... Eu já falei isso para vocês algumas vezes, que o inimigo, ele não quer tocar nos seus bens, ele não quer, quer dizer, não é o interesse dele não é tirar os teus bens, tocar na sua família, tocar na sua saúde. O interesse dele é roubar a sua fé, é roubar as suas convicções. E aí sim, ele toca na família, ele toca na saúde, ele toca nas finanças, ele toca nos seus bens. Para quê? Para te fazer desacreditar daquilo que Deus fez, daquilo que foi escrito a teu respeito, daquilo que foi escrito a meu respeito. E essas coisas podem trazer desânimo em um determinado momento na sua vida, mas eu aprendi que a desinformação gera essa dúvida, gera esse medo, né? E essa dúvida vai gerar esse temor, essa preocupação, e isso vai te fazer paralisar. E normalmente as pessoas param no meio do caminho por isso, porque elas não têm a informação correta ou porque têm informação errada. E aí, quando você chega ali naquela encruzilhada, né, nos cruzamentos da vida, o que vai acontecer? Você não sabe a direção a tomar, e aí você ou paralisa ali ou vai para a direção errada. Ok? Então, tudo que o inimigo quer é que você não cresça. Quando a gente olha todo o Antigo Testamento, você vai perceber a estrutura de Deus chamando o povo: me conheça, busque conhecimento a meu respeito. E acima disso, nós precisamos buscar agora conhecimento a nosso respeito. E por isso a gente viu na primeira parte inteira falando a respeito de Deus, de quem Ele é, da natureza dEle, do caráter dEle, né? Das qualificações que Deus tem. A gente aprendeu que Deus é um Deus majestoso, glorioso, mas apesar de toda essa glória, Ele se despe dessa glória e vem e caminha no nosso meio. Que é o que a gente chama, o que o profeta Isaías vai falar lá, o Emanuel, o Deus conosco, o menino que nasceu e ele trouxe o governo sobre o ombro dele. E aí o que aconteceu? A gente agora tem um modelo, aquelas pessoas que não tinham a possibilidade de ver Deus, agora em Cristo conseguem ver Deus, porque João vai dizer que o verbo, o conceito, a lógica, a ideia de Deus se faz carne e habita entre nós. E a gente vê a glória dele como a do unigênito do Pai. E isso começa a alterar agora a história. Tanto que o nosso calendário se divide a partir de Cristo. Né? Você tem hoje 2017 anos depois de Cristo. Algumas culturas não aceitam Cristo como Messias, mas eu acredito que, independente se mudaram o calendário ou não,
um dia todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Ele é o Senhor. Amém? Porque no céu o nome dele foi exaltado. Na terra o nome dele vai ser exaltado. Assim como no inferno os demônios ouvem esse nome e tremem. Amém? Então, autoridade no nome de Jesus, nós precisamos buscar esse conhecimento. E Jesus foi aí a porta para gerar esse acesso. Amém? Vamos abrir aí João 10:10, que foi o texto que a gente começou a ler na outra semana. Valorize esses momentos, gente. Tá? Valorize esses momentos. A gente já aprendeu essa frase, é uma frase que eu gosto muito, eu deixo ela sempre fixada no coração, é que um povo sem identidade, um povo que não sabe quem é uma presa fácil para a escravidão. E o diabo, ele vai fazer de tudo para você não saber quem você é, para você se tornar escravo, para você se tornar uma presa fácil. Amém? João 10:10. Pode. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Isso aí. Jesus disse que Ele veio para que nós tenhamos vida e tenhamos vida em abundância. Quem lembra o que eu falei que significa vida nesse texto? Um termo grego, zoe, muito bom. Então é a palavra zoe, tá? Ou zoé, não sei qual é a pronúncia correta, mas é isso aí. E esse termo zoe, que é vida nesse texto, ele é um termo grego que quer dizer vida, a absoluta plenitude da vida que pertence a Deus. A vida verdadeira e genuína, ativa e vigorosa, devota a Deus, abençoada. Então Jesus não veio para que nós tivéssemos bios, ok? Bios é essa vida biológica que nós vivemos, o corpo que nós vivemos. Ele não está falando para isso. Ele não aponta também simplesmente para a psique, simplesmente para a mente. Ele está falando, olha, eu quero que vocês tenham uma vida íntegra, completa, na plenitude, mas é uma vida do tipo da vida de Deus, ok? Não é uma vida que o homem idealiza como a melhor. E não sei se vocês lembram, mas na semana passada a gente fez essa pergunta, quem é você? E eu falei para vocês que aqui dentro da igreja a gente costuma selecionar nossa resposta. Mas lá fora, quando alguém pergunta quem nós somos, a gente fala de quem nós somos filhos, porque de repente nosso pai é alguém importante. Aí você chega, eu sou filho do Giovano dos Santos, né? Ou então a gente fala de quem a gente é pai, porque de repente é o nosso filho que é importante naquele lugar. Aí você chega, eu sou o pai do Roberto Max, ou eu sou o pai do Ronald, entende? Ou eu sou o avô da Rebeca, e porque naquele momento eles são mais importantes, não é isso? E às vezes a gente responde, por exemplo, eu sou o construtor da empresa fulano de tal, eu sou o gestor naquele lugar, né? Ou então eu sou... E a gente vai respondendo coisas, a nossa profissão, a gente vai respondendo a nosso papel social, mas a gente nunca responde o que nós somos na essência. Eu entendo, gente, que quando as pessoas nos fazem essa pergunta, elas estão querendo essa resposta que a gente dá mesmo. Mas você, no seu interior, você precisa saber que você não é isso, ok? Que você é muito mais que isso, que você é uma pessoa que foi criada em Deus e criada por Deus. Você tem em você a vida de Deus porque você aceitou Jesus. E, gente, isso para mim é sensacional, porque é algo instantâneo, tá? É algo instantâneo. Você e eu não temos noção do milagre que do milagre que acontece no ser humano quando ele aceita Jesus. Então, o zoe tem essa conotação. Uma outra coisa que é importante é que ele tem o sentido de vida como Deus a tem, a própria habilidade de Deus dentro do homem. Então, Jesus vem
não só para ser um grande profeta, não só para ser um grande mestre, não só para de repente nos ensinar umas palavrinhas bonitas, umas poesias, né, bacana, como é que ele fala lá no Mateus 6, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Porque, né, a gente pensa que isso é poesia, que isso é uma coisa linda, mas... Exatamente. Tem verdades absurdas ali, maravilhosas ali, para a gente entender. Mas Jesus vem para isso, para trazer essa vida, muito bom, em abundância. E nós precisamos disso para viver nessa terra, ok? Tem um outro texto, eu não me lembro agora, onde Davi fala sobre isso, é um salmo, mas ele fala isso, que a vida que ele vive agora, né? Isso é Paulo falando, né? Ele vive em Deus, né? Mas Davi fala uma coisa com relação a isso que eu não estou lembrando agora o texto. Depois eu lembro e falo para vocês. Então, Gênesis 1, 26 e 27. Vamos dar mais uma olhada nesse texto. Gênesis 1, capítulo 26, capítulo 1, versículo 26 e 27. Ok? Pode ler alguém? E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Isso aí. Então eu falei para vocês na semana passada que o homem foi tanto feito quanto criado. Ok? Quem lembra disso? O homem foi tanto feito quanto criado. Então, a palavra criado nesse texto é o termo hebraico bara, ou bará, né? Esse ra não é para ficar chique, não é porque o R tem esse R mesmo, tá bom? Então, é bará ou barra, ok? E esse texto aponta para criar do nada. Então, você percebe no texto de Gênesis 26, 1, 26 e 27, que Deus diz que Deus criou o homem, mas também Deus diz, façamos o homem. Então, o homem foi feito. E o termo hebraico aí é o termo asa, ok? Que é formar de algo que já foi criado. Então, quando Deus, eu falei isso para vocês a semana passada, que Deus olha para toda a criação e Ele procura algo para criar o homem. E Ele faz o homem do nada, Ele faz o homem do próprio Deus, da própria essência de Deus, Ele faz o homem. Agora, depois Deus vai e usa o outro termo, que é o bara, para fazer o asa, que é para fazer de algo que já foi feito. Quando Ele faz o corpo do homem, a estrutura que o homem iria viver nessa terra, Ele cria esse homem de algo que já havia sido criado. Por isso nós, eu vou até, depois a gente vai conversar um pouco mais sobre essa estrutura, eu sempre falo para vocês que o homem é um ser espiritual. Você é um espírito que possui intelecto, que possui uma alma e habita e mora dentro de um corpo, ok? Eu sou um espírito, fala aí comigo. Possuo uma alma e habito, moro num corpo. Ok? Então o seu corpo físico é a moradia do seu espírito e da sua alma. Isso tem que ficar bem claro para nós, porque a gente tem um hábito, talvez por causa da filosofia grega, de algumas coisas que foram implantadas para a gente tem um hábito de se ver de fora para dentro. Mas nós funcionamos de dentro para fora. Essa deveria ser a estrutura básica para o homem entender. O apóstolo Paulo, em Romanos 12, ele vai falar o seguinte, olha, você precisa ser transformado pela renovação do seu entendimento. Percebe que ele fala a palavra transformado antes de renovação, mas para ser transformado, antes tem que ser renovado. Ó,
transformai-vos pela renovação. Então, para eu ser transformado, dentro precisa mudar. Ok? Eu já falei para vocês aqui a história de uma menina que eu namorei, que ela tinha um cabelo assim meio castanho. Esse negócio que o pessoal faz, né? Meio castanho com louro, uma mistura danada. Aí a gente já tinha terminado um tempo, mas ela continuou gostando de mim. Ela apareceu lá em casa com cabelo preto. Não, eu mudei, sabe? Eu mudei, tu não tá percebendo? E assim, gente, a gente pensa que a estrutura externa altera o homem de dentro, né? E é claro, eu gosto de deixar isso claro, porque existem coisas na nossa vida que realmente, quando você dá uma alterada assim na tua aparência, né, te dá uma massagem no ego. Mas você vai perceber que se isso não for algo que partiu de dentro, é superficial. Você vai ter um sorriso no rosto, você vai ter uma boa maquiagem, você vai ter belas joias, um terno bacana, mas lá dentro é como Jesus falou, é sepulcro caiado, sabe? Por fora tá tudo bonito, mas se lá dentro não tiver legal, se lá dentro não tiver bacana, você simplesmente vai sentir uma dor e você não mostra isso para ninguém, porque as pessoas não querem ver essa dor em você, elas querem olhar a sua aparência. Tá tudo bem, fulano? Tu? Legal, né, não é? Mas nós precisamos entender que nós, indivíduos, precisamos cuidar da nossa parte espiritual, precisamos cuidar da nossa parte de intelecto, da nossa alma, das nossas emoções e precisamos também cuidar do corpo. Agora, mais uma vez eu digo, vamos abrir esse texto aí não fecha aí Gênesis não, abre aí em Mateus 6, que é o texto que Jesus fala sobre isso. Mateus 6, versículo 25. Ok? E vamos ler só o 25 mesmo. Amém. Por esse vestido, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Beleza, só até aí. Percebe que como é que Jesus está colocando as coisas aqui? Ele está dizendo o seguinte, olha, vocês estão preocupados com aquilo que vocês vão comer, com aquilo que vocês vão vestir, com aquilo que vocês vão onde vocês vão morar. Mas olha, vocês precisam perceber que a vida é mais importante do que a comida. Amém? E o corpo é mais importante do que as vestes. Entende que ele está simplesmente organizando as prioridades? A gente às vezes coloca a roupa como se fosse mais importante que o corpo. E aí você vai ver, sei lá, vou dar um exemplo aqui, uma pessoa está querendo lá supervalorizar o braço, aí ele pega, coloca uma blusa super apertada aqui, segurando toda a corrente sanguínea, sabe? E aí ele não está nem aí para o corpo dele, o que ele quer é ficar na moda, é ficar bonitinho com o braço aparecendo, você entende isso? E isso, gente, acontece com a gente o tempo inteiro. A gente pega e inverte as prioridades. Jesus está falando, olha, vocês estão preocupados com a maneira de vestir, com aquilo que vocês vão colocar por fora, mas, cara, vocês precisam cuidar do corpo de vocês. Vocês estão... Pode falar. Uma roupa caríssima. Exato. Exato. Então, ele vai começar colocando as coisas em ordem. Tanto que o texto inteiro vai falar sobre isso. Ele vai falar sobre as coisas da natureza, como é que Deus cria um processo. E ele vai falar assim, olha, se você tiver que colocar uma prioridade na sua vida, a primeira coisa que você precisa fazer é o quê? Busque o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas vão ser acrescentadas. Veja que ele não falou, busquem o reino de Deus e abandone o resto. Não. Ele falou primeiro o reino.
Amém? Então ele simplesmente estabeleceu ordem, prioridade para as coisas, ok? Então nós somos um espírito, nós precisamos cuidar disso e entender como é que isso funciona. O texto que eu estava falando para vocês é o texto de Salmos, abre aí comigo. Enquanto eu estava passando aqui, eu acabei me deparando com ele. Salmo 116. Salmo 116, versículo 9. Apenas o versículo 9, tá bom? Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Na minha diz, andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Perceba que ele coloca duas coisas aí. Eu falei para vocês da questão do bios e do zoe. É claro que o termo que ele usa aqui é outro, mas ele fala que ele vai viver no espírito, que ele vai andar no espírito mesmo andando no bios, ok? Mesmo estando no meio biológico, mesmo estando no meio físico, ele vai andar em espírito. Amém? Efésios vai falar sobre isso também. Olha, não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do espírito. Para quê? Para que você possa vivenciar isso, para que você possa experimentar o bom de Deus. Você vai ter que fazer isso, tirar essa coisa... Gente, em nome de Jesus, não é abandonar a carne, ok? Mas alimentar o espírito. Alimentar o espírito. Eu tenho aprendido que eu posso estar enfermo no meu corpo. Eu posso estar doente no meu corpo. O meu corpo físico pode estar sentindo alguma coisa. Mas não sei se você já percebeu, tem pessoa que está doente, a pessoa está num leito de hospital, mas você chega lá, você que se sente doente. Quem já percebeu, já passou por isso? Amém? A pessoa está lá, você chega lá para trazer consolo. Oi? Oséias, pastor Denaí. Então, você chega lá para levar consolo para a pessoa, você sai de lá consolado. Você sai de lá confortado. Agora, o oposto também é verdadeiro. Pessoas totalmente saudáveis, em pé, mas você chega perto dela, parece que... É isso aí. Tem gente que vê a farmácia como um supermercado, como farmácia. Como feira, né? A pessoa entra lá, deixa eu ver o que tem de bom aqui. Sabe? Gente, farmácia nada contra o farmacêutico. Mas farmácia... Minha patroa, a gente não pode falar de doença. Eu tenho problema de coração, tenho problema de pressão, eu não tomo quase remédio. Porque ela, se escutar falar de doença, ela também tá. Eu tomo um remédio. Terrível. Mas você entende? Então, pessoas que você olha ela estruturalmente tão saudáveis, mas essa doença da alma, essa dor que ela sente dentro dela, esse buraco, esse vazio que ainda está dentro dela, faz com que ela fique procurando e caçando doenças para poder se sentir mal. Entende? E, gente, existe uma coisa chamada doenças psicossomáticas. O que é isso? São doenças da alma que acabam se manifestando no corpo. Mas o que acontece? Olha só o detalhe. A pessoa começa a sentir aquilo e ela vai no médico. E ela faz uma bateria de exames e nada acusa nada. O sangue está legal, a urina está legal, as fezes estão legal. Onde é que está o problema, gente? Está lá dentro. Entende? Está na estrutura emocional da pessoa. Está na estrutura... Entende? Então, a pessoa é hipocondríaco, né? A pessoa que tem hipocondríaco. Então, a pessoa vai lá na farmácia e ela não tem nada para fazer na farmácia, mas ela vai lá para ver a novidade. O que você tem de novo aí para... Sabe? Gente, oi? Pode falar. Dá com depressão? Você adoeceu?
aqui, ó. Aí olhou pra minha vizinha, olhou, não, você tá muito bem de saúde. Mas eu não entendi nada que fosse um remédio pra mim. Eu não tô bem porque eu sei confusa. A pessoa... Não, mas sabe o que acontece? Tem a doença do século, né? Do tempo. Então, se a doença é o quê? É estresse. Então, todo mundo tá estressado. Tu chega lá com a dor aqui, é estresse. Aí a outra é depressão. Aí tu chega lá com, não, tem um negócio, acho que isso é depressão. Aí tu dá antidepressivo. Aí, olha só, eu fui pra uma, cheguei lá, o outro começou a botar os problemas lá da prefeitura, não sei, acho que ele trabalha também, porque ele é médica e tal. Foi quando eu cheguei lá, ele falou assim, tô com minha coluna. Aí eu fui, não deu nada na minha coluna. Eu falei, você tem que se esconder, né? Não fala que é depressão, eu vou falar que não é. Eu tava com depressão, eu tava com desvio aqui. Aí achou, tomei um remédio, ficou tudo bem, com peso, né? Trabalhar quando pegou, isso aí pega muito peso. Eu toda hora tocando fralda, né? Então, mas aí quando ele olhou pra minha unha, ele falou, mas eu tô falando isso porque se você coloca na mente, que tem uma coisa que é isso aí, você acaba assumindo aquilo. Tava numa cor perfeita, é isso aí. E eu vou falar uma coisa, quando a pessoa fala assim, fulano é médico, aí você, poxa, o médico falou isso, né? Fala, Luiz. O que está acontecendo muito hoje em dia, eu vejo que eu vivencio isso porque, caramba, né? Você vai no médico, no ortopedista, igual eu fui essa semana passada, você está com uma de coluna, ou até mesmo precisa de um tratamento muscular, né? Tenso, né? O cara passa um remédio da coluna, o cara passa um anti-inflamatório e passa um tarja preta. Aí é o início de tudo. É o início onde começa o vício. Eu atendi uma menina essa semana com 19 anos de idade e o médico passou o cara a tomar 2 remédios controlados tarja preta para tratar um depressivo. Dança até com a Luana, 19 anos de idade. Eu falei, você toma essa caixinha aí? Eu vou tomar durante o dia, um comprimido durante o dia e uma noite. Ela está com estado depressivo. Nesses casos é bom você ter uma segunda opinião do médico, porque o médico ele for ortopedista para ver o que vai tirar a dor. Ele dormir, a pessoa dormir, todo mundo está já feito daquele ali, pagou, vai sentir a dor. É verdade. O médico até fazer efeito, inflamatório e tal, mas aí até aquele gostosinho, aquela sensação gostosa do tarja preta, que é uma sensação gostosa, ela vai te viciar. Exatamente. Você, mês que vem, vai lá no médico, normalmente paga R$100. Pega uma outra. Vai pegar um cheque daquele azul e comprar outra caixinha. Aí vai embora, até causar um Alzheimer, um esquecimento, porque esse remédio não falou isso, né? Entende? Luiz que falou, gente, aí. Ele trabalha com isso, entende? Então, isso é bom, essas coisas acontecerem, porque você começa a entender que a Bíblia não estava mentindo. Eu estava muito da pressão, eu fui aqui no estado, o médico passou esse taxa preta para mim tomar. Eu falei, eu vou tomar? Não tomei não. Deus me livre, pastor, vai tomar esse remédio. a gente tem que tomar cuidado assim. Claro que temos que ir ao médico, tá falando aí a palavra, mas tem que tomar muito cuidado para realmente não se viciar. E outra, a minha sogra, ele é muito médico aqui. Isso é com a experiência dela. O médico aqui, você vai tomar um remédio caríssimo, um remédio, quase 300 e pouco de remédio. Só que o remédio não melhorava nada. Aí, quando ela foi ver, uma pessoa tinha tomado aquele remédio, estava com outro, estava a mesma pessoa tomando o mesmo remédio. Aí trocou de médico, aí foi no médico, o médico passou um remédio que custa R$6, R$8, a pressão dela controlou e está tudo bem. É isso aí. 300 e pouco, então, quer dizer, eu acho assim, tem que ter médico, mas tem que ter uma orientação. Isso, foi o que o Luiz falou ali. Eu acho legal aquele cara que passa assim, passa fora, né? Toma durante o dia, com a mais natural, você achar que tá tenso, porque a dor de fato ajuda mesmo você tomar natural. Mas não assim, o aumento de receita, há 6 meses atrás, eu pegava 60 receitas de controlado, descontrolado da tarja preta. Agora são 300 receitas, pra você ver. A quantidade de remédio É verdade. né? No geral, do Rio de Janeiro, descontrolado, tarja preta mesmo. Sem idade, não tem idade não, do jovem. Não tem, não tem. O idoso,
Então, ó, tem uma coisa que eu percebi, gente, e eu não sei se eu tô vendo demais, tá? Mas o Luiz falando isso só confirma isso, tá? Você imagina que hoje o maior youtuber do Brasil é um comediante. Então, assim, não é por falta de rir que as pessoas estão mal. Entende? Você não entende? Então, comédia tem. O problema é que as pessoas estão doentes na alma e elas estão procurando esses artifícios para ver se conseguem amenizar isso. O que o ser humano precisa é tapar o buraco no espírito, gente. É tapar o buraco no espírito. E quando esse buraco é tapado, e eu vou dizer mais uma vez para você, não é que você nunca vai ter nada no seu corpo, não. É que independente do que você tiver no seu corpo, isso vai ser biológico. Você vai lá, cortou, tá cortado. Entende? Ah, lesionou, tá lesionado. É diferente de uma pessoa tá ali, de repente ela começa a sentir uma fobia, um negócio, vai parar no hospital. O que foi? Tá com depressão, tá com não sei o que, entende? Começou aonde, gente? Na alma. Não foi uma lesão externa, não foi um golpe de ar frio depois de um tempo no calor, entende? Não foi isso. Não foi essa situação. Foi uma coisa que aconteceu dentro da pessoa. Porque ela não tratou as emoções dela, ela deixou a chave das emoções dela na mão de outra pessoa. E isso começa a gerar alterações psicológicas na gente. E isso só acontece porque nós não estamos firmes no espírito. Amém? Esse zoe, essa vida de Deus não está abundante em nós. E Jesus veio para trazer isso. Quando eu vim para cá, eu vim com depressão. E o meu remédio foi a missão de propósito. Aí, amém. Claudinha lembra, acho que era a Laura também. Eu vim com depressão. Até meu jeito de falar tinha carinha de coluna. Aí. Dizer. Amém? Então a gente precisa fazer isso aqui que Davi fez. Olha, eu vou andar na terra dos viventes, porém eu vou andar em espírito. Eu vou alimentar o meu espírito, eu vou ajustar. E, gente, o que tem que estar na gente são as mesmas emoções e os sentimentos que havia em Cristo. Ele é o nosso modelo, ele é a nossa base. E isso é o que nós precisamos entender para que a gente possa viver uma vida em excelência, porque ele veio para isso, amém? Um outro termo que eu queria que você desse uma olhada é hebraico também, eu botei grego ali, mas é hebraico, tá bom? É esse termo Abba. Abba é a palavra pai, e essa palavra significa fonte, tá? É uma das possíveis traduções para Abba. Vamos dar uma olhada aí em Romanos. Eu vou dar uma olhada aqui num texto antes, você fica aí em Romanos, só para a gente poder dar uma confirmada numa coisa aqui, olha. Não vou ler o contexto, tá? Mas Marcos 14, versículo 36, você que está anotando, anota aí para você ler em casa. Você vai ver que Jesus estava ali numa oração no Getsêmani, e olha o que ele fala no versículo 36. E dizia, Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, contudo, não seja feito o que eu quero, e sim o que tu queres, ok? Isso aqui é Jesus dizendo, Abba, Pai. A palavra Abba é a palavra Pai, ele só repetiu aí para poder mostrar aí pra gente a tradução do que é, beleza? Então, Romanos, capítulo 8, versículo 15. Romanos 8, 15. Vamos ler o 14 e o 15, ok? Ok? Posso ler?
Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Mais um texto aí, Gálatas. Gálatas 4, 6. Gálatas 4, 6. Diz assim: e porque vós sois filhos, enviou Deus aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Que clama, Abba, Pai. Então, esse termo é importante que nós tenhamos ele no nosso coração. Essa palavra significa fonte, é uma das possíveis traduções para essa palavra. Então, se você olhar, por exemplo, aqui, ó. Ok? Eu tenho aqui um copo, ok? E aqui eu tenho uma jarra. Beleza? O que está dentro do copo? E o que está dentro da jarra? O que Deus quer fazer com a gente é exatamente isso, olha. Tirar dele, foi o que ele fez lá no Éden. E derramar dentro de nós. E nós precisamos transbordar da mesma essência que é a essência de Deus. Então, o que está dentro desse copo é a mesma coisa que está dentro da jarra. Por isso, a palavra Pai significa fonte. De onde você veio? Da fonte, do Pai. Então, o Filho tem a essência do Pai. E é o Espírito Santo em nós que vai trazer essa testificação no nosso coração de que nós somos filhos de Deus. Porque você não tem um mapa, você não tem um certificado na sua mão. Ah, foi lá no céu e... Não. Você acredita pela fé, porque o Espírito Santo testifica isso no seu coração. Você que antes não tinha direito às promessas feitas ao povo judeu, hoje você tem direito, porque você é filho por adoção, mas é filho. E Deus não lança fora e não nos deixa órfão. Ele nunca vai te abandonar sem a presença dele, se você buscar com todo o seu coração, com todo o seu empenho, com todas as suas forças. Amém? Não permita que essas verdades inundem seu coração, encha a tua vida, em nome de Jesus, aceite essa verdade, deixe isso crescendo dentro de você, porque essa vida que Deus tem para você é uma vida abundante e é uma vida que vai transformar tudo ao seu redor, porque prosperidade, crescimento não é algo que gravita nas circunstâncias, é um poder que explode dentro de nós. As coisas do lado de fora vão começar a ser alteradas a partir do momento que dentro mudar. Eu e você precisamos aceitar as verdades de Deus e vivenciar os processos dele, amém? Vira para essa pessoa do seu lado e fala: vivencie os processos de Deus. Amém? Vamos orar. Pai, nós sabemos que a chave para a nossa vida é viver os princípios que o Senhor estabeleceu. Deus, nós temos aprendido que quando o Senhor fez o homem, no seu plano original, na sua lógica, no seu logos, no seu conceito, na sua ideia, na sua declaração, Pai, o projeto que o Senhor fez foi que o homem fosse feito do Senhor, fosse criado a partir do Senhor. Deus, nós queremos experimentar, ó Deus, isso que Jesus veio trazer para nós, essa vida abundante. Pai, não no sentido físico, Senhor, da coisa, porque nós sabemos que tem muita gente que tem status, muita gente que tem roupas de grife, muita gente que tem casas em lugares, casas luxuosas. Deus tem propriedades inúmeras, Pai, e não são felizes. E não tem dentro do teu coração paz, não tem paz de espírito.
Pai, nós queremos vivenciar isso que o Senhor veio trazer para nós, Zoe, a vida da maneira como Deus a tem. A estrutura e o caráter e a essência de Deus em nós. Que nós venhamos, Pai, experimentar isso. Pai, porque Jesus veio para trazer isso para nós. E nós não queremos ser ignorantes com relação às tuas verdades, com relação à sua palavra. Porque a tua palavra mesmo nos afirma que quando nós conhecemos a verdade nos liberta. E não há nada mais, Senhor, capaz de nos prender, de nos aprisionar. Uma vez que nós entramos no campo da verdade, nós não temos mais em nós a influência da mentira, porque a verdade não é, Senhor, simplesmente um conceito bonitinho, não é simplesmente uma palavra, uma frase de efeito, não. A verdade é o princípio do Senhor para libertar o homem da escravidão. E nós não queremos em nós, Deus, nada que é do diabo. Por isso nós entramos nesse processo, um processo de santificação, um processo de renovação da mente, um processo de entendimento, um processo de resgate da nossa identidade, para que nós possamos experimentar aquilo que o Senhor tem para nós. E nós fazemos a oração que Jesus fez: Abba, se possível, passa de mim esse cálice, mas se não, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Importa que o Senhor cresça e eu diminua. Importa que o Senhor se destaque e eu me constranja a cada dia e diminua a minha maneira de pensar, a minha maneira de falar, a minha maneira de agir, para que o teu nome seja exaltado. Deus, em nome de Jesus, que a tua igreja possa estabelecer-se nessa terra como domínio que o Senhor já havia nos dado, Pai. Nós deixamos isso passar, mas nós estamos resgatando isso para a tua glória. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço. Amém e amém. Amém?